Menina, que Certo. frio, né? Nesse frio, eu tô aqui de pantufa, A gente vê aqui sofrendo. em São Paulo, né? Estamos aí Tava aqui nos dias, acho que mais comentando. frios do ano, né? Nossa, não tá. Hoje foi difícil treinar. Hoje acho que quem foi treinar deve ter ganhado pontinhos a mais, né? É jogo duro. Hoje eu não fui treinar, mas não foi por causa do frio, não, porque toda quarta eu não treino mesmo. Deu sorte, então. Ai, mas amanhã vai estar aí, tudo de novo. Boa noite, pessoal. Vamos lá, então. Vamos lá, né, Carol? Tava comentando aqui com as meninas que hoje o tema ele é super pertinente aqui, né? Já que a gente sempre traz aqui questões relacionadas ao emagrecimento. Eu acho Uhum. que sempre uma dúvida muito grande em relação aos medicamentos. E hoje a gente tem um medicamento que está em alta, né? Está bem popular, o tal do Ozempic. E ninguém melhor do que você para contar aqui um pouquinho mais para a gente sobre esse medicamento, né? Já que a Carol está sempre se atualizando, né, em relação a questões relacionadas à obesidade, cardiologia, medicina esportiva. Então, acho que vai ser bem bacana aí toda essa sua experiência sendo compartilhada com a gente, né, Carol? Vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar Eu de alguma forma, né? Perfeito. Eu coloquei umas colinhas aqui, algumas perguntas. Foi bem legal porque Tá. algumas pessoas enviaram para a gente também algumas dúvidas, né? Então, vamos ver se a gente consegue responder todas elas hoje, né? Claro, E até opa, antes vamos de lá. iniciar, né, Carol, falando sobre o Ozempic, queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Porque inicialmente ele não tinha sido desenvolvido, né, para para o emagrecimento, para a perda de peso, ele inicialmente tinha sido lançado para o tratamento de diabetes, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo, né? O Ozempic, então, igual você falou, né, que a semaglutida, ela realmente tem ficado, acho que bem falada nesses últimos tempos, né? E eu acredito que seja porque ele é um dos principais tratamentos hoje em dia que a gente tem para perda de peso, né, para tratamento de sobrepeso e obesidade com efetividade, né? Então, eu acho Uhum. que além dos profissionais indicarem, né, as pessoas estão indo muito atrás de algo que dê certo, que funcione, né? Mas é isso mesmo que você falou. Esse medicamento, primeiramente, ele foi estudado, né, para tratamento de diabetes, né? E porque ele, na verdade, ele faz uma ação dentro do pâncreas, né, estimulando a produção de insulina, e isso ajuda para os pacientes diabéticos, né? Essa é uma questão até bem comum, porque os pacientes acabam perguntando, né, para mim, doutora, mas não é aquele remédio que foi lançado para o diabetes, tal, e a gente vai usar para perda de peso e tudo mais, e ele não vai causar hipoglicemia, né? Então essa é uma dúvida comum que normalmente se pergunta, né? E a gente fala que na verdade ele não é um hipoglicemiante, então ele não vai abaixar o seu açúcar no sangue, ele é um antidiabético, né? E até ele foi lançado. Esse medicamento ele é bem recente, tá? Foi lançado acho que no Brasil 2018, se eu não me engano, para tratamentos de diabetes e para Bem tratamento de perda de recente. peso é só ano passado, nos Estados Unidos ainda, né? Então eu digo para os pacientes que não, ele não causa, né, essa hipoglicemia, porque na verdade essa estimulação do pâncreas, né, para aumentar a insulina, ela é feita de acordo com o aumento de glicose no sangue. Então, para as Hum, pessoas que não têm um aumento acima dos valores normais de açúcar dentro do sangue, ele não faz essa estimulação no pâncreas. Então, essa estimulação de pâncreas, ela é de acordo com a quantidade de açúcar, né, que é ali acima dos valores normais do paciente. Então, para o paciente diabético, e daí na hora que passa a comida, eleva essa quantidade de açúcar, ele vai ter essa ação. uhum. E para quem não é diabético, que seria o tratamento que é o foco para perda de peso, ele não vai ter essa consequência. Então a gente não tem esse perigo de queda de açúcar, né? Como efeito colateral, mas é isso mesmo. Agora, nos Bem estudos mais interessante. novos, daí já tem sim liberação para uso para perda de peso. Nos Estados Unidos, ano passado, por exemplo, né? Nossa, é bem recente, então, É né, super o recente, é uso super desse recente. medicamento É, para o emagrecimento. E tem crescido cada vez mais, né, a busca pelo Ozempic pelos pacientes.
cada vez mais. Hoje no Brasil a gente nem tem a dose que chega dos trabalhos para perda de peso, né? A gente tem a caneta que vai até 1 miligrama, que é a dose para tratamento mesmo para os diabéticos, né? Mas está para chegar, Uhum, parece que vai chegar nos Estados Unidos, né? E depois para cá, a que vai até 2,4, né? Que é para entendi. tratamento daí para perda de peso. Legal, Carol, você explicou pra gente um pouquinho aí como agia, né, o Ozempic no tratamento da diabetes, mas e em relação ao emagrecimento, né? Como que ele age? Como ele Pronto, agiria, né? pronto, né? Então essa substância que é a semaglutida, que ela é bem parecida com um dos hormônios que a gente mesmo produz, ele não causa só essa ação no pâncreas, né? Como que ele age, então, que os pacientes perguntam para a perda de peso. E aí Uhum, eu explico para os pacientes que ele age principalmente em duas frentes, né? Eles vão diminuir basicamente a sua fome verdadeira, né? E a sua fome que a gente considera emocional, tá? Então, a fome verdadeira, que seria a fisiológica, que a gente fala, né, que é aquela fome que realmente você, barriga ronca, você realmente está com fome, você quer comer pratos de comida e tudo mais, é, como que é essa ação? Ele faz basicamente te trazendo uma sensação maior de saciedade. Por quê? Porque ele tem uma ação lá no estômago que ele vai retardar o esvaziamento do estômago, ou seja, você vai ficar mais tempo com a sensação de barriga cheia, né? Então, você vai falar, nossa, não, acho que eu não tô com fome, eu tô de barriga cheia. Com essa distensão do estômago, favorece a informação para o cérebro, né? Do hormônio da saciedade, dizendo que realmente você está saciada. uhum, Ele lentifica a motilidade do seu intestino, então a digestão também fica lentificada de uma forma geral. uhum. E então, essa nova sensação também de que não, estou saciada ainda, não preciso mais de comida também. E aí ele faz essa informação cerebral de maior informação mesmo. Então ele faz a informação física e a informação para o sistema nervoso central de que realmente você está mais saciada e que não precisaria comer Mais naquele comer. momento. Uhum, Só que a ação que eu acho, né, mais incrível, né, e eu acho que mais dá, assim, né, resultado na prática, assim, pela experiência, eu acho que é a ação dele na fome emocional, né? Então, aquela fome que é relacionada ao prazer, a recompensas, né? Então, que a gente sabe que às vezes acontece, então a pessoa que come por prazer e que sente aquela recompensa, então come ou por ansiedade, ou por ou por depressão, ou comedor noturno, aquele beliscador, serve até para quem bebe, né? Então, aquele estímulo de prazer vindo da bebida alcoólica, essa substância, que é o análogo do GLP-1, ele também tem uma ação cerebral no mesmo local em que dá o prazer, né, que você tem essa recompensa do prazer pela uhum. fome, e ele desvincula essa conexão do prazer por esses tipos de alimentação. Então, o que, que eu falo para os pacientes para que eles entendam? Eu falo assim, olha, você vai continuar, às vezes, comendo o que você normalmente faz de controle emocional, ou é um doce, ou é mais bebida alcoólica, alguma coisa, mas você vai começar a achar sem graça, né? Você não vai ter aquele prazer, né, doces e não sei aquele prazer que você sente. Você vai comer se você tiver com vontade de comer, mas e também vai falar, nossa, acho que pode ser aquele prato da avó que você mais ama, sabe? Que você vai falar assim, ok. Hoje não. Então, hoje não, assim, então essa desconexão, né, dessa recompensa é, é que faz as pessoas daí diminuírem esse tipo de relação, né, com a alimentação e que eu acho que hoje está muito presente nas pessoas com sobrepeso e obesidade, né? Eu acho que tem sempre um pouco disso, dessa parte emocional na alimentação e não só uma alimentação puramente por nutrição, né? Por fome. Sim. Então, ele consegue agir dessas duas formas. Na sua fome, então, ele reduz a quantidade de comida que você come, de uma forma geral, te trazendo mais saciedade na fome realmente que você sente, e na fome emocional, nessa que você está A questão do relacionada ao prazer. prazer em se Isso, alimentar com isso determinados mesmo. E alimentos. isso eu acho que é a chave, sabe? A Dessa combinação dos substância, dois. a combinação desses dois. E aí realmente vai funcionar essa
perda de peso vinda através dessa medicação pela ação na sua Redução do alimentação. consumo, né? Redução do Acho que a ideia é consumo. É redução do isso consumo mesmo. alimentar. É E isso daí, mesmo. Carol, tem muitas pessoas, né, que estão utilizando esse medicamento. Eu tenho visto, assim, coisas bem doidas, né, na prática clínica, realmente, o Sim. uso indiscriminado, muitas vezes sem prescrição, né, todas as pessoas começaram a usar, né, e daí eu até te pergunto, né, todas as pessoas podem consumir, né, quais seriam, na verdade, as pessoas que realmente seriam indicadas para o uso desse tipo de tratamento, né? A gente tem uma dificuldade, né, aqui no Brasil, e porque como as pessoas se conversam, né? As pessoas conversam, veem que esse medicamento funciona, né? E aí Uhum. um conversa com o amigo, conversa, compra lá. Como existe essa possibilidade no Brasil, então compra sem receita, é, é, facilita para as pessoas querer fazer o uso dessa medicação, né? Experimentar, mas sem a devida orientação, né? Então, assim, elas não conseguem levar adiante ou não fazem da forma correta ou da melhor forma possível, né? Uhum. Mas, e aí, assim, às vezes quem nem tem indicação faz uso, mas de uma forma geral, para a gente entender, quem tem indicação são as pessoas com sobrepeso e Uhum. alguma doença associada ou quem já tem diagnóstico de obesidade. E hoje em dia a gente faz isso por aquela classificação ainda assim, o mais usado do Uhum. IMC, que é uma sigla para quem está assistindo a gente. Se quiser calcular o seu IMC, pode jogar no Google ali e colocar, né, cálculo de IMC, porque você só precisa de duas informações: a informação do seu peso e a informação da sua altura, né? Então, você consegue fazer esse cálculo, achar, né, se você realmente se encaixa no perfil de sobrepeso e obesidade. Então, as indicações seriam um IMC maior ou igual a 27, com alguma doença associada, ou um pré-diabetes, ou um colesterol elevado, ou uma pressão alta, qualquer doencinha associada já teria indicação, ou mesmo o IMC maior ou igual a 30, né, de obesidade, que já encaixaria para tratamento. Só que assim, na prática, o que a gente reforça, né? Que o IMC ele não é um bom parâmetro, né? Uhum. Assim, fidedigno para que a gente use ele como diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Mas, e por que isso, né? Porque hoje em dia, falando, não para quem treina, né? Mas falando do ao contrário, porque tem muitas pessoas que têm, de repente, uma obesidade mais central ou acumulada e, na verdade, tem pouca massa muscular, né? Que são as pessoas que, na verdade, a gente vê que o peso não se eleva tanto, mas a quantidade de gordura está elevada. Então, na hora que a gente né, faz outros métodos que não é só o peso, por exemplo, uma bioimpedância, uma avaliação de circunferência, né, abdominal, que a gente vê, essa pessoa também teria indicação de fazer uso, né? E a gente não consegue detectar, às vezes foge pelo IMC justamente porque o peso não se eleva tanto, porque ela tem baixa de massa muscular. Então, aí a Uhum. gente, a gente, a gente até perde um pouco, e na prática a gente vê que até teria outras pessoas com indicação, né? Se a gente conseguisse usar mais na prática outros parâmetros como a bioimpedância, que faz esse cálculo, né, de quanto você tem de massa muscular para quanto você tem de gordura, né? Então a indicação seria Legal. básica. Tá me ouvindo? Tô sim. Ah, tá. A indicação seria basicamente essa. É até legal a gente comentar sobre isso, né, em relação a essa parte de circunferência de abdômen, né, Carol? Porque o que você trouxe é muito comum, né? As pessoas que realmente acabam não pesando tanto na balança, mas você vê que tem aquela barriga maior, né? E Uhum. esse tipo de gordura que é concentrada, né, nessa região abdominal, ela está relacionada com maior chances de desenvolver doenças metabólicas, né? Com Então, certeza. na grande maioria das vezes, esses pacientes realmente apresentam, né, as alterações metabólicas que novamente entram aí nessa superindicação, né, do uso da medicação. Com E daí, certeza. Os Carol, pacientes. Pode falar. pode falar, não, pode Não, eu ia falar concluir. que, por exemplo, os pacientes cardiológicos, né?
quase todos têm indicação, por exemplo, né, de fazer um tratamento para Uhum. perda de peso, de já usar a medicação. É que isso eu acho que para profissionais de saúde é pouco difundido, né? Eu acho que ele é mais, né, assim, até para você diminuir risco mesmo cardiovascular dos pacientes cardiológicos, né? A busca ainda é maior para quem quer só perder peso e está preocupado mais com a Mais a estética do parte que com a saúde. estética. Isso E mesmo. por que que você acha que teve essa febre do Ozempic, né, Carol? Porque realmente Pois a é, gente só por escuta isso falar, né, mesmo, né? desse É, medicamento nesse por isso, momento. porque eu acho que ele é de fácil acesso, né? As pessoas saem comprando sem orientação, sem receita, né? Elas veem alguém usando e elas veem que são efetivas, né? O que é diferente de você conseguir uma perda de peso realmente sustentável, tá? Não estou falando isso, porque quando você toma remédio Uhum. sozinho, realmente você tem um monte de pormenores aí junto. Mas quando eles veem, né, o amigo falando, indicando, e é algo que você tem esse fácil acesso, né, eu acho que fica mais fácil da pessoa ir lá querer experimentar, né. Então eu acho que ficou mais conhecido, tá mais nessa febre por conta disso, né. E aí as pessoas usam, né, e se tem algum resultado, elas sempre querem, né, estar em contato com alguma coisa em busca que dê resultado, né? Mas como a gente sabe, né, tratar a perda de peso, o emagrecimento de uma forma geral, o sobrepeso, não é só a gente usar medicamento, né? Se fosse assim, seria até um pouco mais fácil, né? Eu falo para os pacientes que tratar a obesidade, o sobrepeso, ele é até diferente, né, do que você conseguir controlar com medicação, igual acontece, por exemplo, com uma pressão alta, né? Apesar da Uhum. pessoa, o tratamento, vamos supor, de uma pressão alta ser além da medicação, exercício, perda de peso e tudo mais, e se eu der uns remédios, se eu der a medicação certa, aquela pressão abaixa do paciente. Ela fica Então eu consigo, controlada. ela fica controlada. A obesidade não, eu não tomo um remedinho ali, deixa eu dar um remedinho ali, que ela já, daqui a pouco ele já fica controlado da obesidade dele, já fica controlado do sobrepeso dele. Não, isso não acontece. Então, o tratamento da obesidade ele é muito complexo, né? Não é só dar um remedinho ali que vai funcionar, né? Eu Então, acho que mas não, perfeito, Carol. E até uma coisa que a gente já conversou, né, em outros bate-papos, assim, a obesidade, ela é uma doença multifatorial, né? Ela tem mais do que uma causa, não é uma causa única. com São certeza. fatores genéticos, ambientais, alimentares, de saúde, tem muita coisa envolvida por causa dela. Então, Sim, dificilmente o tratamento também seria o único, né? Impossível com uma com pílula certeza. mágica a gente resolver, né? Com Então, certeza. realmente, o tratamento, ele existe, né, vários fatores aí também. Eu acho que a medicação ela pode vir a complementar, né, um tratamento, mas novamente foi o que você falou, ela sozinha É que as não é pessoas capaz não de fazer buscam nada. tratamento, você entende? Elas ainda não entendem que é um tratamento. Elas acham Que que é é uma só doença, que é uma né? doença e que precisa de tratamento. As pessoas só querem ali perder um pouquinho de peso, só querem perder um pouco de peso ali. Então eu acho que como assim, como se essa perder um peso ali fosse assim sustentável, né? Porque perder peso ali e Uhum. depois ganhar tudo é o que a gente mais vê, né? Esses anos de tentativa de ficar num peso adequado e não conseguir, né, Ana? Então, se elas enxergassem mesmo como uma doença, do tipo uma pressão alta, do tipo um diabetes, nossa, não, eu preciso ir no médico, eu preciso tratar isso e acompanhar é diferente. Então, muita gente ainda vê o tratamento para perda de peso como uma parte estética, ou só preciso de uma motivação a mais, eu só preciso, eu já sei o que eu preciso para perder peso, eu só preciso fazer isso, é que eu não faço, né? Então, elas não valorizam isso como doença, porque se valorizasse, daí a gente conseguia tentar fazer esse acompanhamento mais de perto, tratando mesmo o paciente como um todo, e aí a gente conseguiria resultados mais expressivos, na minha opinião, né? Ah, interessante. E assim, eu acho que todo medicamento ele tem o seu ônus e o seu bônus, né, Carol? Acho que Sim, você falou aí de algumas coisas pormenores que acontecem, né, com o uso do Ozempic. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os efeitos colaterais, né? Quais que são os efeitos colaterais mais comuns, né, desse pronto. medicamento?
Vamos lá, essa é uma dúvida bem comum, né? Então, por conta dessa ação que ele traz no organismo, igual a gente já conversou, ele vai trazer como um dos efeitos colaterais mais comuns a náusea, né? Principalmente nessa fase Uhum, de adaptação, porque quando a gente faz uso, a gente começa com uma dose menor, né? Que eu chamo de uma fase de adaptação do seu organismo, que ainda não é a dose que vai te trazer uma perda de peso, que a gente fala que não é a dose terapêutica, né? Então, a uhum, gente ainda vai usar doses menores de adaptação, justamente para o paciente se acostumar e tolerar os efeitos colaterais. E os efeitos mais comuns são náusea, né? Então, o paciente fica um pouco uhum. nauseado, ele olha para a comida meio que não gosta muito, por conta dessa lentificação da digestão. Pode dar um pouquinho mais de refluxo, isso já é um pouco menos comum, né? Da constipação, tá bom? Então, Uhum. dependendo da dose que você usa, e é o caso que eu falo dos pacientes que fazem uso sozinho, ou fazem uso com um profissional de saúde que não tem uma relação tão próxima com o paciente, então Uhum. só passa a receita e E não fala tchau. mais com o paciente. Uhum. Então, essa progressão de dose ou é muito rápida, e aí ele vai sentir um mal-estar geral, dor de cabeça, Uhum. fraqueza, justamente porque essa dose está muito, ou teve uma elevação muito rápida, ou está muito alta para aquele paciente. Né? Uma das coisas que a Uhum. gente vê é individualizar essa dose para o paciente, né? Uhum. E uma das coisas que eu normalmente faço é não deixar em doses, né, a ponto da pessoa ficar totalmente sem querer comer, pulando refeições, fraca Uhum. do ponto de vista da pessoa não treinar. A pessoa, se está num processo de emagrecimento mesmo, se ela quer perder peso, ela tem que treinar, ela tem que aumentar esse gasto calórico. A gente tem que pensar em várias em todas como fala, As os pilares, vertentes, né? Os as pilares, vertentes que vão perfeito. ajudar ela a perder esse peso, né? E uma das coisas que eu falo para o paciente que isso aí quase ninguém sabe, que eu vejo na prática, é para o paciente que ele tem que se hidratar bem, né? Porque uma das coisas que esse remédio faz, quando ele inibe a o apetite da pessoa, né? Quando ele inibe a sensação de fome, ele também diminui o reflexo da sede do paciente. Isso quase ninguém comenta, né? A gente não vê isso muito em prática. Então, o paciente ele tem que prestar atenção para a quantidade que ele está bebendo de água, de líquido no dia, tá? Então, a gente percebe isso que piora muito a constipação, né? Já piora porque Uhum. diminui a motilidade. Bebeu pouca Uhum. água, e na fraqueza do paciente, né? Você pode ver que as primeiras semanas, às vezes, o paciente, nossa, tô muito fraco, não sei o que, aquela coisa da desidratação. Então, essa desidratação é um dos efeitos também comuns, que são pouco detectáveis, mas fáceis de serem resolvidos, né? E a grande parte desses efeitos colaterais, depois dessa fase de adaptação, costumam passar e melhorar. Então, tem que ter esse aviso para o paciente para que ele consiga tolerar esses efeitos colaterais, né? Para poder fazer Uhum. uso, para poder chegar na dose que ele precisa para perda de peso, né? Para ele conseguir fazer uso. E quem toma sozinho, às vezes já vi paciente errar na dose, não fazer progressão, já começar com doses altas, Uhum. nossa, quase passar Acho que a muito mal, maioria começa com doses altíssimas, mais né? Quem se altas, automedica, porque ou realmente não ficam tem com noção, né? muito efeito colateral e passa. Hoje mesmo, eu atendi um paciente que falou: eu já tentei o Ozempic lá, mas não deu pra mim, não. Eu passei muito mal, eu tive muito. Eu falei assim: como é que foi orientado pra você ali? Orientado nada, doutor. Eu mesmo comprei na farmácia e comecei a tomar. Eu falei: então Uhum. foi isso, foi falta de orientação, De porque orientação. E é até é, legal você trazer, né, essa questão da desidratação, principalmente agora que tá frio, né? Pelo menos aqui em São é Paulo, porque a gente já tem uma tendência a beber menos água, né? menos E água. ainda para os pacientes que fazem uso do Zempic, né, que já não bebem, se for uma pessoa ainda que bebe pouca água, né, e ainda assim associar esse fator inverno, realmente se a pessoa não for muito bem orientada e prestar atenção nisso, né, acho que os efeitos colaterais eles podem ser ainda mais fortes, né, Carol? E com orientação a gente tenta diminuir, né? A gente deixa avisado que vai ter no início, a gente avisa que é melhor ter um fracionamento da sua refeição, porque ele não vai conseguir grandes refeições, desculpa, uma quantidade maior por refeição, então é mais fácil ele fracionar, ainda mais que se a gente Uhum. quiser
trabalhar para não perder massa muscular, né? Então a gente fraciona a quantidade de proteína, fraciona a quantidade de comida ao longo do dia, que é mais fácil ele comer pouquinho, né? Já que ele vai ter essa lentificação, isso favorece a não ter refluxo. O jantar a mesma coisa, se hidratar bem, se for preciso acrescentar um pouquinho de fibra por conta da constipação, né? Então Uhum. são coisas que a gente vai orientando o paciente para que ele não tenha, né, esse prejuízo. E uma das coisas que não é um efeito colateral, mas que eu sempre valorizo nos pacientes que fazem uso dessa medicação isso eu acho que você sabe, é não perder massa muscular. Né? Então, assim, eu vejo que às vezes eles usam assim e depois não voltam mais, aí o déficit calórico é tão grande, a ingesta fica tão menor que o paciente emagrece, mas perde também massa muscular. E isso é uma das coisas que eu tento bastante evitar. E eu falo para o paciente, fraciona, não pula a refeição. Se tiver que fazer, conversa com a Nutri, né? A gente sempre fala, deixa opções Uhum. líquidas, proteicas, que às vezes o Uhum. líquido desce melhor, né? Com aquela Uhum. sensação de empachamento e tudo mais, principalmente nas primeiras semanas, né? No primeiro mês de uso. É, enfim, para que ele consiga não diminuir ainda mais esse metabolismo perdendo massa muscular. Né? Não, perfeito, porque sempre é o que a gente prioriza, né? O nosso órgão metabolicamente ativo, né? Que é a massa Isso. muscular, enfim, quanto mais músculo, maior o seu metabolismo, né? Então, realmente, a gente acaba priorizando isso. Desculpa, eu lembrei que é uma dúvida comum, né, de profissionais de saúde, aí não é tanto de paciente, é sobre pancreatite, né? Que é uma Ah, você perguntou. verdade. Dos Eu efeitos lembrei agora dos colaterais. efeitos colaterais, né? Porque teve estudos que relacionam uma pancreatite aguda, né, com o uso. Mas hoje, depois de mais, porque eu te falei que isso é uma droga nova, né? Então, com os estudos mais novos, a gente conseguiu perceber que isso está muito mais relacionado ao uso em pacientes diabéticos. Por quê? Porque tem aquele estímulo no pâncreas de aumento de insulina. E aí sim, para pacientes perda de peso, independente, então, que não tem diabetes, que é o uso para perda de peso, daí você não vai ter essa estimulação pancreática, né? A gente vai ter Perfeito. essas outras estimulações. Então, normalmente não se vê casos. Os poucos casos que a gente vê de pancreatite aguda, normalmente estão relacionados ao paciente diabético e não ao paciente Diabético que para quer controle perder glicêmico. peso. Agora, uma coisa em alerta que a gente costuma ver não passar para quem tem contraindicado, para quem tem câncer de tireoide, normalmente do tipo medular, que é um tipo específico, mas eu, de uma forma geral, se o paciente tiver câncer de tireoide ou história de mãe ou pai com câncer, porque nos estudos que eles fizeram uma revisão de dados, eles viram que era Uhum. mais frequente, não teve essa não teve essa confirmação de causa e consequência, mas uma relação de maior incidência de câncer de tireoide. Então, essa é uma das coisas que a gente, como profissional de saúde, tem que ver e aí tentar evitar o uso, né? Até mesmo porque é um medicamento novo, né, Carol? Então, Ainda mais que é um medicamento mais é, novo, eu né? acho que a Ele cautela ela é tem. bem importante. A Bem comprovação bacana. né? Os estudos, acho que. Mas também é novo, começou acho que em 2012, talvez. Não, é bem É mais novo. novo. Considerando, né, em relação a Sim, outros sim, com medicamentos que já certeza. estão há muito mais tempo, né, no Com mercado. certeza. Mas, Carol, assim, eu trabalho com você, então, na verdade, eu já sei a resposta dessa pergunta, né? Mas realmente foi uma pergunta que enviaram pra gente, né, quando a gente divulgou o tema Ozempic, né, em relação à sua prática, se você realmente usa o Ozempic no dia a dia com essa função, né, de emagrecimento. Para perda de peso, para emagrecimento, Uhum, uso sim, né? A grande parte dos pacientes que me procuram para perda de peso, eles têm indicação, né? A grande maioria deles já tem sobrepeso ou obesidade e nem sabem até desse diagnóstico, né? A gente faz esse diagnóstico em consulta e ele é uma das principais ferramentas hoje, né? Ele acho que é um dos tratamentos medicamentosos mais efetivos que hoje a gente tem. Então, realmente faço uso, com todos esses pormenores, né? É um paciente que eu tenho que, assim, falando um pouco do meu tipo de trabalho, é um paciente que a gente tem que acompanhar mais de perto. Então, é um paciente que normalmente fica com o meu WhatsApp profissional, é um paciente que a gente vai titulando essas doses juntos, né, individuais, por semana, a gente vai estudando os efeitos colaterais, porque assim, Ana, a gente já viu que o sucesso do tratamento com fazendo uso dessa medicação é o paciente conseguir tolerar os efeitos colaterais,
ele ter uma aderência, né? Então, ele realmente usar e Uhum, facilita, sendo uma vez por semana, então facilita a aderência, né? Então, assim, que uhum, ele não esquece, não tem esse costume, uhum. mas e dá continuidade no tratamento. Esse é um dos pilares que eu acho que mais a pessoa não tem tanto mais resultado é porque ela desiste de usar. Ela chega num ponto que ela fala, não, eu já acho melhor, acho que eu não vou mais usar, acho que eu não preciso mais dessa medicação, sendo que o tratamento para sobrepeso e obesidade é um tratamento mais longo, é aquilo que a gente pensou, porque não, aquilo que a gente já falou, que não adianta só perder peso, a gente tem que se manter naquele peso, a gente tem que se manter no peso adequado, então o tratamento deveria ser mais longo, e esse sucesso, então, é isso, né? Você tolerou os Depende de medicamentos, então adesão. depende da adesão e da continuidade do tratamento. Porque às vezes Uhum. ele faz por curto período, ele vai conseguir o resultado, mas e depois que parar? Né? Será que já é o momento dele parar? Ele vai conseguir sustentar essa perda de peso ou ainda não? Já que a gente sabe que é um tratamento complexo. Então, faço uso, mas eu falo todas essas contraindicações, a gente acha a dose um pouquinho mais próximo, eu faço essa ressalva todas que eu te falei, né? De de hidratação, de fracionar as refeições, de ter De energia para acompanhar, né, treinar, os para efeitos, acompanhar, isso preservar a tudo. massa muscular. Preservar a massa muscular. Então, eu acho que faz todo sentido isso. Porque, assim, tratar é, a obesidade, ela depende de vários outros fatores, igual você falou, né? Não basta a gente só prescrever a medicação, né? Tratar a obesidade não é só, não é diferente. Fazer o diagnóstico de obesidade, ele é fácil. Fazer o tratamento, ele é mais difícil, ele é bem mais complexo. E tratar a obesidade é diferente de saber prescrever uma medicação. Por mais que a pessoa às vezes prescreva uma medicação, é o que a gente conversou, não é suficiente para você conseguir fazer o tratamento dela e ter resultado, né? Perfeito, Carol. Bem, bem legal essa frase, né, É, final, porque realmente é isso, né? As pessoas buscam muito uma pílula mágica, um medicamento mágico que resolva de fato, né, essa questão de emagrecimento, é, do tratamento de sobrepeso, obesidade. Mas a gente sempre vai reforçar que isso não vai acontecer do dia para a noite, não é uma única coisa que vai resolver, né, esse problema. Então, simplesmente parar de comer ou simplesmente fazer um excesso de exercícios, né? Eu acho que tudo precisa de um equilíbrio para que de fato seja sustentável, né? Que a gente consiga fazer isso para o resto da vida. Né? Eu acho que os medicamentos eles estão aí para auxiliar no tratamento, né? Quando bem indicados, né? uhum. Quando realmente são utilizados de forma correta. E é isso, né? Realmente é É, todo um conjunto do tratamento, né? Que faz toda a eu diferença. esqueci só de comentar que eu acho válido que alguns pacientes eu também entendo que não fazem a continuidade do tratamento pelo custo, né? Porque no Brasil hoje o custo ainda é muito elevado, né? Então, isso é uma Uhum, das coisas que a gente precisa levar em consideração, né? A gente precisa entender que como o custo desse tratamento ele é alto, fica difícil mesmo se manter depois de muito tempo, né? Mas é isso, a gente tem que entender que o tratamento medicamentoso, mesmo que intenso, ele é diferente do tratamento médico, né? O tratamento uhum. médico que a gente tenta aí se cercar para perda de peso, não vai só com a medicação, né? Vai com aquela. A gente tem que ter paciência, a gente tem que tratar a saúde mental, a relação dele com a alimentação, a gente tem que trabalhar com equipe multidisciplinar, né? Então a gente tem que trabalhar com nutricionista, a gente tem que trabalhar com educador físico, a gente tem que trabalhar com psicólogo, né? Para que a gente tenha mais esse sucesso. Mas é uma ótima droga, ela é bem efetiva. Se me perguntarem se eu uso, igual eu te falei, funciona. Né? Nos trabalhos, a perda de peso chega a ser a 13%. Né, de perda do peso, então isso assim é espetacular, as mãos assim que habilidosas que a gente falaria, né, faz esses 13% virar 20%, né, então é isso que a gente está falando, né, sabendo tratar o restante todo junto, não é só não é só o efeito da medicação, né, então ele se soma, né, então fazendo exercício, né, tendo essas outras orientações,
Então, isso é bastante. Eu acho que é bem promissor, ainda mais quando esse custo ficar menor. Eu só acho que as pessoas deveriam procurar mais informações, orientação, né? Receber, aproveitar um pouco melhor, já que vão gastar, né, com esse custo alto, aproveitar melhor o remédio e entender isso, né? Que a gente precisa, né, de ter desse acompanhamento um pouco mais contínuo, senão não vai ter o resultado esperado, né? Eu acho que até a ideia da utilização do medicamento não ser eterno faz todo sentido, né, Carol? Ele é muito pontual, é nesse momento onde a gente trabalha, né, do ponto de vista, dos profissionais de nutrição, da pessoa realmente entender que talvez dá para ser diferente, né, o Uhum. consumo tanto em quantidade quanto em qualidade, né, que a gente consegue trabalhar outras coisas durante esse processo, para que no processo de desmame do medicamento, né, isso se torne Sim, algo mais natural, né, e mais sustentável também, né? sim. Mas eu queria agradecer muito, Carol, toda a sua aula, né, em relação ao Ozempic, né, a proposta do uso do medicamento, os efeitos colaterais. Eu acho que todo mundo conseguiu aí tirar várias dúvidas em relação ao uso, né, se funciona para todos ou não. E, enfim, deixo a fala final para você finalizar a nossa live. Ah, obrigada, Ana. É, na verdade é isso, né? Dizer que o tratamento, mais uma vez, né? Tratar a perda de peso, tratar a obesidade é diferente de saber prescrever qualquer medicação, né? Que o tratamento ele é muito mais complexo e do que só uma medicação. Mas de uma forma geral a gente consegue auxiliar bastante, né? Se for um profissional da saúde que entenda e consiga agregar para o paciente no tratamento. Então, eu que agradeço, né? E se tiverem dúvidas dos pacientes, se quiserem mandar para a gente, escrever nos comentários ou mandar direct, pode deixar que a gente responde depois para todos vocês, Tá ótimo. né? Uma ótima noite para todas que continuaram aqui nesse frio com a gente. E até semana que vem. Até semana que vem para mais live. Obrigada, Ok. Aninha. Boa noite. Tchau, Carol. Que Beijo. Tchau, agradeço. Tchau, tchau. tchau.